Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine Python. Você programa e o Google Scala. Nessa aula 17, ainda continuando no assunto de CRUD, nós já vimos o C de criar, o R de ler e hoje vamos ver o U de update, de atualização dos nossos dados de banco de dados. Para isso, nós vamos criar um botão de editar na nossa tabela de dados. Depois nós vamos ter que obter o objeto a partir do seu ID. E depois nós vamos ter que popular o formulário e fazer a lógica de atualização. Beleza? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a lógica para eu poder mostrar o formulário com os dados, né? Ou pelo menos criar o URL onde eu vou fazer isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Vai ser um código muito parecido com esse código aqui do form, né? Porque eu vou mostrar também o formulário. Com o detalhe que aqui não dá para usar Aqui eu não consigo utilizar a convenção, então eu vou ter que colocar realmente aqui o endereço lá do formulário, onde ele se encontra. Então é book/form.html. Né? O salvar também vai ser diferente, não vai poder ser esse salvar aqui. Ele vai ter que ser um editar. Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Esse aqui é o formulário de editar. E esse daqui vai ser o de salvar. Salvar, eu vou ter que também fazer alguma coisa diferente. Quer dizer, um pouco parecido com o que nós fizemos com salvar aqui. Então, vou até copiar aqui essa lógica de salvamento. Só que vai ser um pouco diferente porque agora eu tenho que atualizar dados do banco, né? Então, vou chamar esse cara aqui de editar, que é o que vai fazer a lógica efetivamente de edição, né? E aí, então, o que eu vou fazer? Na hora que eu enviar esse formulário, na realidade, eu vou querer mandá-lo para o método, para a função editar, né? Ok, então vamos começar a fazer. Então, criei só os métodos, não interessa muito o que está fazendo, a gente vai consertar esses métodos, porque eu fiz copiando, mas a gente vai consertar aqui esses métodos agora, beleza? Deixa eu dar uma formatada. Então, o que acontece? Primeiro passo, eu vou ter que identificar, na hora de editar, eu preciso identificar quem é o objeto que eu vou editar. E existe o ID, o identificador no banco de dados único. Então, eu vou criar aqui, eu vou receber como parâmetro aqui nesse método um book ID, que é exatamente o ID do livro com o qual eu quero editar. Beleza? E aí o que acontece? Para cada um dos livros da minha lista de livros, eu vou ter que criar um link em que tenha lá, né, o /book, /editaform, o meu ID. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou exatamente fazer isso. Então, primeiro, todos os paths vão começar com esse parâmetro aqui, né, do editar form. Então, eu vou criar aqui o editar form path utilizando o router. Então, vou transformar isso aqui em um path da função editar form. Beleza? Depois disso, o que eu vou fazer? Para cada livro na minha lista de livros, eu vou fazer o quê? Vou pegar o livro e vou criar um campo dinamicamente. Essa acho que é uma das poucas vezes que eu uso o fato do Python ser dinâmico e eu poder criar atributos dinâmicos. Então, eu vou criar aqui um edit path para ele armazenar exatamente o path de edição desse livro aqui. Então, o que eu vou fazer? Quem vai ser o path? Bom, vai começar com esse path que eu calculei aqui em cima e eu vou ter que colocar barra o ID que eu vou utilizar. Então, para substituir esses valores em Python, você coloca aqui os dois valores. Ó. Coloquei porcentagem %S, ele vai substituir pelo primeiro valor e esse daqui pelo segundo. Então, o primeiro valor é quem? É justamente aquele editar form path que eu calculei ali em cima. Estou fazendo isso aqui por quê? Porque não quero que ele fique calculando toda hora. Quero calcular só uma vez, já que essa é a base. E quero também utilizar o ID do livro.
Lembrando que, como ele fez a transformação aqui, esse livro lista que ele passa a utilizar aqui, ele passa a ser um mapa. Por isso que eu estou acessando dessa forma. Então, a partir do momento, a partir desse momento, os meus objetos livro terão aqui um edit path que vai levar justamente para o meu formulário de edição, indicando quem é o ID do livro que eu quero editar. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos criar exatamente um botão de edição. Por exemplo, eu quero colocar ele como primeiro elemento aqui, quero colocar um botãozinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou criar mais uma coluna. Isso daqui não vou nem colocar nenhum título, porque é a parte da edição, é uma açãozinha. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui mais um TD e aqui eu vou colocar o link de edição. Como é que eu faço isso? Uso lá tag A. Aqui, o href é quem? É justamente aquele link que eu acabei de criar, né? Aquele path. Então, é o edit path que eu acabei de criar lá no back-end. Tá? E aí, de repente, para ficar bonitinho, você pode utilizar a marcação do Twitter Bootstrap de ícone. Então, você tem aqui um class, se eu não me engano, a classe é... Deixa eu ver se ele me ajuda isso. Glyph Icon. E aí você tem o Glyph Icon, acho que você tem o Pencil, que é o lapisinho de edição. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Vamos ver se funciona. Opa! O que houve aqui? Livro Edit Path. Ah, tá. Esse aqui não é um objeto, né? Isso aqui é um mapa. Então, também tenho que setar dessa maneira. Fazer aula ao vivo tem esse problema, né? Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Ah, olha lá. Então, ele colocou aqui o lapisinho. Vamos só colocar uma cor aqui para ele. Cadê? Esqueci de colocar uma cor aqui para o botão. Ele dizer que é um botão. Então, vem aqui, class, btn. Vamos colocar o botão azul, que é o btn primary. Isso tudo classe do Twitter Bootstrap, tá, gente? Então, aí ele vai ficar pelo menos azulzinho aqui. Vai parecer que é um botão, né, nesse meu link. Mas o que já dá para observar aqui, então, ó, meu botão está aqui. Olha lá o link que ele gerou ali embaixo, ó, /books, editar e o ID do book. Ou seja, para cada um dos livros, ó, ele concatenou com o ID, que justamente está aqui nessa coluna. É bom que a gente consegue ver, olha lá, está pegando aquele ID. Quando eu clico nesse cara, ele me leva justamente para aquele link que, por enquanto, está com um erro, porque a gente precisa mexer naquele código. A gente não fez o código da edição em si ainda, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o meu contexto e... Ok, estou me levando aqui para o editar form. Eu tenho, então, o meu contexto e eu quero pegar o dado desse livro aqui, cujo ID é esse, e popular o meu formulário com esses dados para o usuário poder editar. Do meu formulário anterior, eu já tinha criado aqui o book form, que me dava lá, né, o título, o release e o preço. Então, já tenho esse formulário, mas eu preciso recuperar o objeto a partir do seu ID. Como eu faço isso? Primeiro de tudo, vou transformar esse book ID de volta para inteiro, relembrando que o book ID, todo dado que a gente recebe da web é uma string, então tem que lembrar disso. Eu vou pegar a minha classe book, tudo sempre começa com a classe book, e vou utilizar o método getById para buscar esse dado do banco. Então, qual passo aqui? A partir desse momento, eu tenho o livro disponível. Com o livro disponível, o que eu vou querer fazer? O que eu vou querer fazer é justamente mostrar esses dados. Só que eu quero localizar esses dados, né? Lembrando lá da mesma coisa que eu fiz lá em cima. Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o book form para fazer isso. Então, eu pego aqui o book form,
para eu poder transformar esses dados. Vai ser igual a um novo bookform. E aí o bookform tem um método interessante que a gente já utilizou, inclusive, né? Que era o fill with model, né? Onde você passa aqui qual é o modelo, que é o que eu acabei de pegar aqui do banco de dados, que é o meu book. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o meu contexto, como se fosse o livro, o próprio formulário, porque ele vai ter preenchido o meu formulário com essas informações. Ok? Feito isso, passo o contexto, preencho o bookform para ver o resultado. Deixa eu dar aqui um F5 para ver se eu ainda vou ter algum erro. Deixa eu ver aqui o console. É Booksform, né? Coloquei errado aqui o endereço, por isso que está dando erro. Então é Booksform. Vamos ver. Então tá lá, olha lá, o formulário com os dados, que eu peguei do banco de dados. Então o que faltaria fazer? Falta eu fazer a lógica de edição. Então como é que eu faço a lógica de edição? Aqui no salvar path também eu tenho que lembrar de informar o ID. Por quê? Porque aqui na hora de editar também eu vou precisar saber qual é o ID do livro que eu estou editando. Então, para isso, eu posso passar aqui no path, já posso passar, inclusive, o book ID, para ele saber quem é esse ID e passar esse ID para o link de edição. Então, eu vou receber o book ID junto com as propriedades, e aí o que eu vou ter que fazer? Basicamente, essa mesma lógica aqui de recuperar o livro, tá? Então, recuperei o livro dado o seu ID, populei o meu formulário com as novas propriedades recebidas, vou validar novamente e preencher e colocar as informações de erro no template, assim como fazia no de salvar. Agora, aqui a diferença é esse fill model, o que eu vou fazer? Em vez de eu utilizar esse livro aqui, que eu estou criando novo, eu vou passar ele como parâmetro, porque aí o que ele vai fazer? Ele vai popular esse livro aqui que eu recuperei do banco antes de salvar. Vai salvar e vai voltar para mim. Então, na prática, olha, se eu colocar aqui algum preço com erro, ó, vou colocar aqui, errei, coloquei ponto e era vírgula, né? Vírgula 89. Só vamos fazer esse cara aqui dar um erro, ó. Vamos ver o que acontece. Mando salvar. Esse daqui ainda não estava com o link atualizado. Então, na realidade, o link de salvar estava errado. Então, coloco aqui ponto 89 mais uma letra para dar errado. Legal, validou como eu esperava. Tiro aqui, dou um salvar. Quando ele vai lá para a minha lista, você consegue conferir aqui, olha, o preço atualizado. Tá? Então, assim eu consigo editar. Opa, na verdade está aqui embaixo. Tá? Então, está aqui. Foi o 89 que eu tinha usado? Deixa eu fazer aqui de novo nesse aqui. Peguei para editar. Vírgula 89. Mando salvar. Olha lá. Está aqui agora. Esse daqui que eu acabei também de atualizar. Beleza? Então tem update. Se fosse esse daqui de 20, ó, não, o preço é 20,34. Manda salvar. Tá lá, 20,34. Então eu tenho a lógica de edição funcionando. Beleza, gente? Então é isso aí que eu queria mostrar para você nessa aula. Criar o botão editar, obter o objeto a partir de seu ID e popular o formulário. Beleza? Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.